E aí, alunos, como é que vocês estão? Tranquilos? Então bora lá. Então, pessoal, vou dar uma atualizada aqui com vocês. Primeiro que a gente teve que readequar o conteúdo nessa quarentena. Então, eu trabalhava ali meio que paralelo com a Adriana, ela fazia uma coisa, eu fazia um suporte ao conteúdo, trabalhar o conteúdo um pouco mais próximo dela que ela está trabalhando. Então a gente tinha combinado fazer assim para ir reforçando o que vocês estavam vendo, né, com as 3 aulas de biologia. Mas agora ficou complicado. Então o primeiro bimestre eu finalizei ele, tá? A gente fez a avaliação, fez a atividade, já tenho as notas todas. E aí eu tô vendo com a coordenação como é que eu vou fazer com essas notas. Mas já tenho elas prontas aqui com tudo que vocês fizeram. Daí precisei readequar o conteúdo, tá? Depois da prova que a gente fez, aí eu precisei de um tempo de visualizar, né? Porque aconteceu algumas coisas, na verdade, depois que a gente fez aquela prova. Então nós fizemos a avaliação lá no dia 30, né? Aí no dia 5 eu precisava rever o que eu ia fazer com o conteúdo. E também a gente precisa usar esse agora vai, dar ruim, né? Esse agora vai é complicado, é uma plataforma difícil de a gente utilizar, mas tem que usar, pessoal. A gente tem que usar. A gente tem que usar, tá? Aí eu passei uma aula do Agora Vai referente à aula número 1, tá? Aula número 1 lá do livro de vocês e tudo mais, que era o que estava tendo na plataforma, a gente não tinha trabalhado isso ainda com vocês, né? Foi bom para dar uma revisada esse conteúdo de origem da vida, a gente foi trabalhado com vocês no primeiro ano. Como muitos irem reclamando, primeiro ano, isso e aquilo, então aí até que foi bom para vocês dar uma, quem não tinha teve, tá? Então esse primeiro conteúdo foi necessário para poder me ajudar naquele momento, tá? Ele não está dentro da ementa de vocês, mas foi necessário ali, ok? E aí passei ele e passei as questões do livro, tá? Tranquilo. Aí hoje nós vamos responder, já eu vou dar a resposta dessas questões do livro para vocês terem o retorno delas, ok? Depois, aí já entramos no conteúdo, só que eu tinha programado para essa semana fazer, ainda utilizando a plataforma do Agora Vai, a gente ia fazer um simulado desse conteúdo de métodos científicos e origem da vida. Mas aí a plataforma estava com problema, então eu estava contando que ia ter que íamos fazer, né, utilizar a plataforma, só que ela não estava funcionando, aí eu tive que usar o plano B. E aí eu mandei uma aula para vocês sobre tipos de reprodução. Isso está na ementa de vocês que eu vou mostrar já já. A situação dessa nova situação de ementa que a gente está trabalhando. E aí eu passei um vídeo de um professor, um biólogo, o cara é youtuber profissional, né? Eu tô aqui tocando, tô aqui, né? Tô aqui tentando, tá? E aí eu fiz uma atividadezinha valendo ponto também, tá? É outra coisa que agora sim vou tentar pegar um pouco mais leve com vocês nesse período agora, não fazer tantas provas exaustivas, tanto que elas, tá? Aí vocês vão dizer isso também. Se querem que eu vá mais devagar, aí vocês me avisem, ou se querem que eu pegue pesado de novo, simulado, enfim, aí é com vocês, tá? Beleza? Eu só estou buscando aqui a ementa que eu estou trabalhando com a professora Adriana agora, nos terceiros anos, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, nós estávamos trabalhando essa parte aqui, em sala, né? Que é a parte de genética e tal, bases de hereditariedade. Então, isso que a gente estava trabalhando com vocês, ok? Eu acho que ela já está aqui em biotecnologia no tempo, tranquilo? Tem um monte de coisa aqui dela. Aí, a parte de evolução, eu vou trabalhar com vocês. E essa parte aqui vai para Adriana, né? Estudos de tecidos, tal, e também a parte de ecologia, né? Ela vai trabalhar com vocês. E aí, devido a essa situação, porque a gente trabalhava junto aqui, a gente conseguia, né? Ou seja, presencial é bem diferente do que online, tá? E aí, para a gente poder readequar, então ela vai seguir uma linha e eu vou seguir outra linha. Então eu vou retomar a ementa de vocês. Então eu vou voltar para cá, ó. Tipo de reprodução, né? Foi o que eu passei para vocês, reprodução assexuada, sexuada. A gente comentou isso no início das aulas, mas agora, né, eu dou uma aprofundada. Caso especial de produção, desenvolvimento embrionário, tará. Beleza? Depois que eu terminar esse conteúdo, aí eu vou passar para adaptação e evolução da vida, ok?
Então no primeiro bimestre foi aquela situação, vou ver se eu trabalho isso aqui como segundo bimestre, e aí terceiro e quarto bimestre, eu fico isso aqui, ou terceiro, e aí eu trabalho ecologia junto com o Adriano, talvez no quarto, tá? Então a gente vai trabalhar mais ou menos desse jeito aí agora. Então, atualizando vocês de como é que a gente resolveu a situação. Por isso que eu voltei nesse conteúdo aqui, tá? Não estou deixando vocês de lado, nem trabalhando, tô trabalhando a ementa, né? Destinada a vocês, ok? Então eu vou voltar nesse ponto aqui da ementa de vocês, ok? Então só para dar essa atualizada aqui nesse momento. Depois, tranquilo. Aí sobre eu ia fazer um simulado do capítulo 1 do Agora Vai, porque que eu vi do que eu vou trabalhar com vocês ainda não tem nada disponível lá nas aulas que eles preparam, que eles dão lá pra gente, tá? Então não tem nada lá, então eu vou ter que me virar, vou fazer do meu jeito aqui, ok? E não vou usar muito a plataforma do Agora Vai, tentar, mas a gente tem que dar jeito de usar. Por isso que eu vou fazer um simulado de método científico e origem da vida. Mas tá dando tanto erro lá, os professores estão, a Stephanie, tendo problemas horrores, a Aline também, coitada, tá, enfim, é uma plataforma difícil de usar também, mas a gente tem que usar. Então eu vou esperar um pouco aqui, ver se eu consigo ver e tal, se eu conseguir ficar usável, aí a gente volta e faz, senão a gente segue o nosso conteúdo mesmo, ok? Tranquilo, né? Então era isso que eu precisava atualizar vocês de como é que vai ficar de agora em diante. Outro ponto é, sempre que vocês precisarem perguntar alguma coisa, entrar em contato comigo, vocês entram em contato pelo meu WhatsApp. Tem um WhatsApp lá nos líderes, só pedir que eles passem. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu site. Lá no meu site tem os meus contatos, tem o número do WhatsApp. E no Agora Vai, que Agora Vai, pelo amor de Deus. E no Classroom eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Ok? Então, se precisar tirar alguma dúvida, entre em contato, de preferência ali, né, das 8 às 12, das 14 às 18. Caso você seja um dos alunos que estejam, né, mesclando aí trabalho e estudo nesse período complicado, aí você entra em contato comigo, se alguma dúvida precisar, entre em contato comigo nesse horário, fala, professor, eu preciso marcar uma hora contigo fora do horário normal. Aí eu vejo um dia que eu não preciso estar gravando aula, nem preparando nada à noite, que normalmente é só na sexta-feira, ou sábado e domingo. E aí a gente marca um horário e eu vejo contigo para poder tirar sua dúvida, tá? E se for muito pertinente, você precise, não, eu preciso conversar, só por mensagem não dá, aí marca novamente, se eu preciso realmente falar com o senhor, um áudio, um vídeo, aí a gente marca um horário também. E eu faço uma videoconferência pelo WhatsApp. Por que isso? Aí me questionaram também por que eu não estou fazendo aula online. Eu acho que eu já falei, mas vou repetir. O ponto é que eu moro no sítio, né? Eu moro no bairro Novo, moro bem longe. A internet que eu contratei aqui é horrível, tá? Só que eu fiquei preso por um contrato de 1 ano que é para poder pagar mais barato, né? Afinal, o professor é lascado. E aí eu não consigo sair desse contrato, então eu estou preso nele até acho que janeiro do ano que vem, ok? Então eu tô preso nesse contrato aí. E ela não dá. Então durante o dia, minha esposa precisa trabalhar também. E aí o que eu faço? A gente faz aqui, todos os outros pontos de acesso de internet a gente desliga e fica só o computador para ela poder fazer o trabalho dela, que é lá do TJ. E eu fico usando só as minhas redes móveis nesse período, né, durante o dia. Aí à noite a gente reveza, aí eu venho 6 horas, eu venho, assumo e vou fazer minhas coisas aqui e preparar tudo para o dia seguinte da minha aula. É tanto que eu gravo as aulas e vou postar elas já lá pela meia-noite, 1 hora, que é quando a internet dá um fôlego e eu consigo fazer o envio sem muitos problemas. Tranquilo? Então por isso que eu não estou fazendo aula ao vivo, né, videoconferência com vocês. Mas se for necessário, está precisando conversar, tirar uma dúvida complicada, aí me avisa, aí eu marco um horário e a gente faz pelo WhatsApp. Aí se tiver mais 2 ou 3, eu acho que o WhatsApp dá para uns 4 ou 5 pessoas, eu não lembro quantas pessoas cabem no WhatsApp. E aí a gente faz pelo WhatsApp, né? Uma reuniãozinha ali, eu tiro a dúvida de vocês e a gente conversa sobre alguma coisa caso vocês estejam precisando, tá? Se for muito pertinente, algo relacionado às aulas, vocês queiram dizer alguma coisa, uma sugestão para melhorar e tal, pode passar para o líder, né? E o líder me repassa, a gente faz uma reunião com os líderes, alguma coisa, e aí a gente resolve, beleza? Mas
Então esse é o meu contato direto com vocês. Pelo Classroom, as mensagens lá ficam complicadas, porque todos os professores mandando coisa toda hora, se perde. Eles têm quase mais de 200 mensagens por dia do Classroom, então se perde ali no meio do caminho. Então manda no meu WhatsApp privado, e aí a gente começa, né, eu adquiri um chip específico só para trabalhar com vocês, né, um chipzinho da Claro, porque daí ela me dá o WhatsApp de graça, e aí fica mais fácil de eu trabalhar com vocês. Então, meu contato com vocês é pelo WhatsApp, tá? Precisou, tá com dúvida, precisa conversar alguma coisa, me dar uma sugestão para melhorar alguma coisa, só me avisar aí. Entendido, pessoal? Então agora eu vou fazer a correção da atividade 1 do livro que eu passei para vocês e daquela atividade que eu passei na semana passada, que por sinal poucos alunos fizeram, né? A gente quer ver, ó, 38 da tarde e 58 da manhã só fizeram essa atividade, ok? Eu acho que o prazo era para hoje. Referente aos prazos novamente, né? Seguindo a linha de não atormentar muito a vida de vocês nesse momento, desde que seja o que vocês querem ou não, vocês me avisam. Querem que eu pegue pesado? Me fala. Querem que eu pegue mais light? Me avisa também, tá? Aí a gente não vai ficar preso a prazos, beleza? Professor, passou, posso fazer? Pode, meu querido, faça, me avise que foi atrasado, para poder contabilizar, né, a sua nota, a sua presença, a sua participação naquela atividade depois. Então, praticamente todas as atividades que a gente fizer, ela vai ter uma pontuação para não ter que fazer uma prova ganhando muitos pontos depois, ok? Se bem que a prova de vocês foram muito bem, né? Sei lá, acho que 90 ou 95% de vocês tiraram de 4 para 5, 4,5 e 5. Foram as notas que mais saíram. Aí eu acho que uns poucos alunos ali tiraram, teve um tirou 2, 3, 3,5, né? Mas muitas notas boas mesmo, tá? Da prova. Vocês tiveram a devolutiva, né? Porque quando vocês respondem, colocam o e-mail correto, e aí eu devolvo, ela manda para vocês as respostas e a nota que você tirou. Tranquilo? Então eu vou fazer a correção dessas duas atividades. E aí na semana que vem a gente dá continuidade à matéria. Ok? Então vamos lá. No livro de vocês fizeram essa questão aqui. Questão 1. Vocês fizeram a atividade da aula 1. Beleza? Então na questão 1, tá? Deixa eu achar aqui no meu livro que é mais fácil de ler do que pelo computador. Tá, questão 1. As chuvas lavavam as rochas e conduziam os compostos orgânicos para os mares. Surgiam micelas nas águas mornas dos mares primitivos que estão em solução coloidal. Em um sistema, quando as partículas são muito pequenas e não podem ser vistas a olho nu, dizemos que é uma solução coloidal ou coloide. A aglomeração das moléculas orgânicas em uma solução coloidal, revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, podem ser um dos primeiros passos numa origem da vida, chama-se solução coloidal, coloide, essas coisas todas, isso foi trabalhado em química. Não sei se vocês vão se lembrar, né? Lá no segundo ano, né? Vendo essa parte de coloide, você vê a diferença de solução coloidal e suspensão. Tudo isso é diferenciado pelo tamanho da partícula do soluto, tá? Então, conforme a partícula do soluto fica muito pequenininha, é uma solução. Tipo, menos que 1 nanômetro é uma solução. Se ela fica entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, tá? Aí ela é chamada de solução, ela é chamada de coloide, né? Solução coloidal. E se ela fica acima dos 100 nanômetros, ela vai ser chamada aí de suspensão. Se eu não me engano, acho que é isso, tá? Beleza? Então aqui ele pergunta, né? Aqueles revestidos por películas e moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida. Esses são chamados de... Esses carinhas, eles são os coacervados, ok?
Então, os coacervados, né, a teoria da origem da vida, que eles vieram junto com os meteoros congelados, né, que tinham água lá dentro, e veio dentro dessa água congelada, veio para a Terra através desses meteoros. E aqui ele foi se juntando com outras substâncias e aí chegou a formar a primeira célula. Então essa é a teoria da origem da vida aqui na Terra através dos coacervados, ok? Então é a letra B, aí na 1. Na 2, bora lá. Na 2. Então essas questões que tem esse QR Code, pessoal, é só vocês apontarem a câmera do celular de vocês, ó, vocês já sabem disso, né? Só para reforçar. Ele vai te trazer uma resposta, algo a mais referente à questão, tá? Então vamos lá. Questão 2. Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação de hipóteses, parte experimental e conclusões. No entanto, outras partes podem ser incorporadas ao desenvolvimento de uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. Por mais que a utilização de controles possam estar relacionados a dados, as pessoas de uma pesquisa, o valor de um controle serve para avaliar diretamente a parte experimental. Ok? Então vai avaliar a parte experimental. Aqui está falando de métodos científicos para você trabalhar, né, em novas soluções. Você tem que analisar o meio ambiente e através dessas suas análises você vai conseguir entender aquela situação. Tá? Eu sempre dou um exemplo básico, né, dos experimentos, que para você chegar numa solução primeiro tem que ter os experimentos. Exemplo, o remédio captopril, ele é feito do veneno de jararaca. Tá? Como é que os caras chegaram nessa ideia? Primeiro eles tinham observação, foram lá no meio do mato, viram a cobra se alimentando, onde o bicho morreu, aí levaram para o laboratório, fizeram análise do veneno, o que acontecia, repararam que o bioquímico cardíaco do bicho ia diminuindo, né, por conta do veneno, e eles pensaram, cara, se a gente usar isso no ser humano, a gente consegue controlar a pressão alta. E aí eles foram lá e fizeram vários experimentos para poder chegar a essa parte. Então, sempre o experimento é o que vai chegar. O que está acontecendo agora, né? Nós temos a pandemia acontecendo, nós precisamos de uma vacina, nós precisamos de remédios. Vocês viram a briga que foi na da cloroquina, a briga com a azitromicina, com a ivermectina, tá? Tudo isso. Isso é o quê? Experimento. O pessoal tá fazendo experimento com os doentes para ver qual remédio é eficaz para isso. E aí o povo já sai louco achando que é a cura. Calma, gente, é experimentação. Estão vendo, estão analisando, né? Para depois dar a confirmação certeira. As vacinas do mesmo jeito, né? Observaram como é o comportamento do vírus, como é o comportamento dos outros vírus da mesma família desse camarada. E aí foram trabalhando e fazendo experimentos na mesma linha do que eles já tinham antes para chegar numa conclusão para ele. E aí começou o que? Os experimentos em pessoas. E começou com os agentes de saúde lá em São Paulo e Rio de Janeiro, para ver qual é o comportamento que vai ter dessa vacina. E aí, através dessa experimentação, é que chega um resultado. Então tudo tem que ser experimental. Tá? A gente experimenta, se deu certo, continua. Se não deu certo, parte para outra, né? Parte para outra, entendeu? Outra tese, outra teoria, outro estudo, ok? Por isso que a gente tem aí cerca de 16 estudos diferentes para trabalhar a vacina. É isso aí. Então todos, né, em estudo e experimentação para a gente chegar no resultado, ok? Vamos agora para 3. Na questão 3, ela trabalha um gráfico. Então no gráfico representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. De acordo com o gráfico, pode-se dizer o quê? Então, cadê o gráfico? Tá aqui em cima, né, gráfico? Beleza, tá aqui o tio gráfico. Então, tá aqui o gráfico. Então, você tem aqui a quantidade de oxigênio e aqui o tempo geológico, né? Por bilhões de anos. Olha que bonito. Então começa 0 oxigênio, ele vai ter o aparecimento da vida
O aparecimento da vida aqui é quando os coacervados se juntam com outra organelazinha, que é o cloroplastos, e juntos estas produzem a primeira célula vegetal. E aí começam a liberar oxigênio na atmosfera, começa a consumir o CO2 e a liberar o oxigênio na atmosfera, ok? Aí começa a fotossíntese, né? Ele começa a fazer a fotossíntese nesse período e começa a liberar o oxigênio no planeta. Beleza, então de acordo com o gráfico, pode-se dizer que as primeiras formas de vida surgiram na ausência do oxigênio. Sim, então os coacervados se juntaram com os cloroplastos e os mesmos não usavam oxigênio. Eles começaram a usar os gases presentes no meio ambiente. Então tinha 0% de oxigênio e conforme eles foram fazendo fotossíntese, né, que demorou esse períodozinho aqui, ó, de 3,1 para 2,7 bilhões de anos, é que iniciou-se o processo de fotossíntese, ok? Então, aqui apareceu a vida, ainda não existia oxigênio, ok? Então, as primeiras formas de vida que surgiram na ausência do oxigênio. Questão 4. Em certos... Deixa eu achar a questão 4 aqui. 4. Você também tem o QR Code aqui, para vocês acessarem. Em certos locais, as larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Reid e Pauster, que mostraram experimentalmente que, cara, isso aqui é o que a gente explica lá no primeiro ano, de novo, né, vocês tiveram no primeiro ano complicado, mas tudo bem. Então, a origem da vida lá se dá. Então, eles acreditavam que existia um negócio de geração espontânea. Geração espontânea era tipo uma rocha, passado um tempo, sei lá, choveu diferente, deu um raio, magicamente aquela rocha virava algo vivo. Então, geração espontânea é isso. Tá ali e, pô, vida. Essa é a teoria da geração espontânea. Para eles, um pedaço de madeira tá ali, pô, saiu voando, pronto, virou vida, tá? Então eles acreditavam nisso. Mas Reid e Pauster vieram para provar o contrário. Então o que eles provam? Eles provam que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo. Então a letra correta é a letra C. Nós sabemos hoje em dia com certeza que para ter um ser vivo é necessário ter outro ser vivo. Por isso que a teoria dos coacervados, que estes não existiam aqui na Terra e vieram de fora. E de onde vieram, aí eu já não sei dizer. Mas veio de, segundo os cientistas, veio nos meteoros, né, que caíram na Terra, que esses meteoros traziam água congelada e estes trouxeram esses bichinhos congelados e aqui eles se juntaram com outras moléculas que também vieram com os meteoros, que foram os cloroplastos e foram os mitocôndrias, tá? Para dar origem à nossa vida. Certo? Questão 5. Questão 5. Aqui você. Hoje admite-se que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos da Terra primitiva, que apresentavam uma atmosfera diferente da atual. A partir desse acontecimento, outros se sucederam, estabelecendo-se uma diversidade de formas e processos. A primeira forma de vida, a composição da atmosfera primitiva, a provável sequência de processos para a obtenção de alimento e energia conquistados pelos seres vivos foram respectivamente, então, questão 6. A partir do... Questão 6. Em uma experiência, Francisco Reid colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne, 4 vidros
tiveram sua abertura recoberta por um pano de gás. Após alguns dias, apareceram larvas de mosca nos vidros, que não continham os gases cobrindo a abertura dos frascos. Nos frascos protegidos com gás, ele não apareceu. Essa experiência ilustra o princípio da, provando a biogênese, que todo ser vivo tem que vir de outro ser vivo. Quando fala a biogênese, você está negando, dizendo que ele não vem do nada, é tal da geração espontânea. Biogênese, ele vem de um outro ser vivo. Então, esse experimento do Red provou a biogênese, refutando a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. 7. Questão 7. 7. O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando o seu ensino nas escolas nos últimos tempos. A polêmica está concentrada no termo teoria, que, portanto, tem significado bem definido para os cientistas. Seu ponto de vista de ciência, teoria teoria vai ser uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Tá? Então, as teorias elas são conjuntos, né, organizados de ideias e conhecimentos, tá? Com conjecturas, especulações, que tentam explicar tudo isso, né? Ver os fenômenos naturais, como é que eles acontecem ou não. Daí depende de hipóteses, de leis testadas e confirmadas. Então depende de vários estudos para você chegar numa teoria. Só que essa teoria ela pode, com o tempo, sofrer alguma alteração. Diferente das leis, tipo lei da gravidade. A lei da gravidade, quando acabou, a velocidade aqui na Terra 9,8 metros por segundo, se não me engano, tranquilo e por aí vai. Então é lei, fixa. A teoria tem os estudos científicos, tem todas as comprovações e tudo mais, mas né, ela pode ser acrescentada, enfim, com o decorrer do tempo. Tá? Então a 7 é a letra D. E a 8, na 8, tá aqui, spotinho, bonitinho. O experimento acima do biólogo Francis Red confirma a hipótese novamente, a hipótese da... Então, a resposta da questão 8 é a letra D. Novamente, Red prova a teoria da biogênese, ok? Refutando a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, ok? Então, aqui ele comprova novamente com a teoria, com esse experimento dele, né, da carne dentro do vidro, da teoria da biogênese. Tranquilo, pessoal? Então, finalizamos aqui a correção dessa atividade e vamos ver agora a correção da atividade aqui que eu passei na semana passada, né? Foi do formulário. Na questão 1, então nós temos aqui sobre reprodução assexuada, marque a alternativa que está incorreta. A alternativa que está incorreta aqui é a reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. Então acho que a gente já comentou sobre isso. Quando fala de reprodução assexuada, normalmente é aquela reprodução por clone ou bipartição, onde você parte o bicho em várias partes, cada partezinha dessa ou alguma dessas partes era outro ser vivo, ok? Quando fala de reprodução assexuada, tem que ter a troca de gametas, tem que ter envolvimento de dois indivíduos, né? Os gametas têm que ser trocados para que gere essa reprodução, ok? 2. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente, uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que não cria variação genética. Quando a gente viu lá mitose, meiose e gametogênese, falamos bastante de variabilidade genética, crossover. Então, se tem reprodução sexuada, tem troca de gametas e tem crossover. Se é uma reprodução assexuada, significa que não vai ter variabilidade genética, ok? Esse é apenas um clone do que ele era antes, tá? Questão 3. Quando falamos em reprodução sexuada,
podemos afirmar com certeza que existe o envolvimento de dois gametas. Tem que ter o gameta masculino e o gameta feminino para ter essa reprodução sexuada, ok? Então, as três primeiras aqui, tranquilidade. Aí eu coloquei um desafiozinho, né? Que para fazer essa questão vocês precisam fazer uma pesquisazinha leve. Eu esperava que vocês pesquisassem um conteúdo, mas acho que a maioria de vocês copiou isso aqui, colocou no Google, pegou a primeira resposta que apareceu, né? E tacou ali a resposta lá e pronto, acabou. Mas é com vocês, tá? Vocês têm que correr atrás do aprendizado. Letra A, sim. O processo de regeneração pode ocorrer tanto em organismos uni como pluricelulares, conforme já demonstrado em vários experimentos. A apresentação do resultado de um desses experimentos pode ser observado na figura A, que mostra a regeneração de apenas um fragmento da alga unicelular acetabulária. A figura B mostra a regeneração de todos os fragmentos de uma planária, que é um plateuminto. Lá no segundo ano vocês viram os animais, e aí nós começamos ali, né, com esses carinhas estranhos aqui. Letra A. Por que no experimento com acetabulária não houve regeneração de todos os segmentos? Não houve regeneração porque, como ela é um serzinho unicelular, a parte, né, onde contém o núcleo da célula que vai permitir que ela desenvolva novamente, fica numa região só, que é aqui, ó, esse pontinho preto, é onde vai estar o núcleo da acetabulária e encontra-se no rizoide dela, tá? Então só vai estar ali e aí é onde ela vai conseguir se regenerar. As outras partes não tem núcleo, então não tem como se regenerar, beleza? Lembrando que quando a gente viu lá sobre algas briófitas, eles não têm as mesmas nomenclaturas de nome igual uma planta comum. Rizoide equivale a raiz, cauloide equivale a caule, foloide equivale a folhas, ok? Então se fala de rizoide, eu falo da raiz dessa plantinha. Tranquilo? E a letra B, explique por que o processo de regeneração das planárias difere do ocorrido na acetabulária. Óbvio, as planárias aqui elas são seres multicelulares, então ela vai ter núcleos de células em todas as partes do seu corpo. Então cada partezinha do corpo dela consegue se tornar um outro indivíduo, porque em cada parte tem o núcleo que vai possibilitar a regeneração do corpo dela, ok? Simples, né? Nada muito complicado. Bom, então eu finalizei. Acho que eu me lembro que consegui lembrar, né, de tudo que eu tinha que falar para vocês. Caso você ainda tenha alguma dúvida, novamente entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? E aí eu tento te sanar essas dúvidas da melhor forma possível. Se tiver necessidade de fazer uma reunião, uma videochamada, alguma coisa, né, avisa, a gente marca um horário. Se tiver 2, 3 ou 4 colegas que têm a mesma dúvida, precisam dessa, a gente faz uma junta uma vez só e a gente consegue fazer e resolvendo os nossos problemas nesse período complicado que nós estamos, tá? Força e foco aí, porque a gente só vai ter fim quando realmente essa vacina for eficiente ou um tratamento eficiente, porque senão a gente depende da consciência do ser humano. E a gente está vendo que muitos seres humanos aí tá com a consciência zero, né? Não está respeitando a vida do próximo. Não estou falando de quem precisa sair para trabalhar. Esse que precisa, ele toma todos os cuidados necessários, né? Já quem sai só para se divertir está nem aí para a vida de ninguém mesmo. Infelizmente, nós estamos mais tempo nessa situação por conta disso. Mantenha a cabeça no lugar, porque nesse período, são uns 3 meses, aí as pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, isso está numa situação bastante complicada. Estou passando por isso na minha família, eu acho que fiquei um pouquinho mais distante de vocês exatamente por isso, né? Minha esposa, minha mãe, eles sofrem de ansiedade, de depressão, e aí complicado, a situação é complicada, a gente tem que ter uma atenção maior, porque senão pode piorar e complicar mais ainda a situação da nossa família, tá? Por isso que eu estou tentando pegar mais leve agora, nesse período de segundo bimestre, fazendo atividades, né, uma intensidade de atividades mais
leves e com pontuações, para você não fazer uma coisa grande e massacrar vocês de ter que estudar que nem uns loucos, tá? Mas, de novo, vocês querem que o PEG continue PEG leve? Me avisa, me fala assim, professor, continua devagar, né? Conteúdo, atividades ali tranquilas, ou se querem que eu volte a pegar pesado e aí é com vocês. Se querem que eu pegue pesado, meu filho, é só me avisar que a gente está aqui para atender o freguês. Se tiver alguma sugestão para me ajudar também, avisa aí, beleza? A minha estrutura aqui, o que eu tenho de melhor é só o meu computador mesmo, que me ajuda a fazer as edições de vídeo e tudo mais. Eu tenho que filmar pelo celular mesmo, tá aqui o bichinho aguentando tudo, né? E por aí vai, pessoal. Então, precisando aí, só entrar em contato, beleza? Então, até semana que vem. Fiquem em paz. Eu não vou passar nenhuma tarefa agora, a gente fez a correção de 2 já, né? Quem não fez, faça, reveja as aulas aí. Vamos acessar o Agora Vai, mesmo na plataforma mais complicadinha. Vou ver se eu consigo ainda fazer algum simuladinho lá, mas vamos ver, eu aviso vocês mais pra frente, beleza? Então, até mais, até a próxima. Bons estudos e fiquem bem.